Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, receba a nossa adoração nessas primeiras horas do dia, da nossa semana. Nós o adoramos, meu Pai, o entronizamos. Estamos aqui para declarar que reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos, que somos completamente dependentes de Ti e que queremos aprender mais de Ti, porque sabemos, meu Deus, que tudo o que sabemos de Ti é como uma gota, e tudo o que não sabemos é como um oceano. Ou seja, nós queremos aprender mais de Ti. Então pedimos que o Senhor, meu Pai, permita que o nosso entendimento seja iluminado, dá-nos discernimento, faz-nos ver além do que os olhos humanos podem ver, ouvir além do que os nossos ouvidos podem ouvir, que venhamos crescer em Ti, meu Pai, que a nossa fé seja fortalecida, desenvolvida, para que façamos o que Te agrada e não a nossa própria vontade. Então ensina-nos isso, meu Deus. A Tua palavra diz: seja o vosso culto racional. Então conceda-nos os Teus pensamentos nesta manhã, meu Pai. Inspira, dirija essa reunião de maneira que tudo seja sob medida do céu, que nada que eu queira falar e não venha de Ti, que eu não fale, meu Pai, e tudo aquilo que o Senhor quiser que seja dito, que venhamos falar. Então inspira os nossos pensamentos, limpa, meu Deus, o nosso coração, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Ouça o Teu povo, minha amiga, meu amigo, aí onde você está, com os seus olhos fechados, envolva-se com Deus agora, fale com Ele de forma sincera, de forma racional, busque a presença dEle, porque Ele ouve a você tanto quanto me ouve, Ele ouve-nos todos agora ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então fale com Ele, porque Ele ouve a sua oração, em nome do Senhor Jesus. Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com Teu amor, me aproximo com temor do Teu altar, quase posso Te tocar. Nesse altar, toda minha vida entrego nesse altar. Tudo que me poderia exaltar, tudo que me poderia exaltar, eu aceito o compromisso de Te honrar e viver da minha fé. Conhecido Teu poder, porque tenho conhecido Teu poder. Sei que Tua mão me poderá suster. Sei que Tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber. Só preciso de uma coisa receber. Teu Espírito em meu viver. Teu Espírito em meu viver. Nenhum mal noturno me envolverá. Nenhum mal noturno me envolverá.
tocará, e o inimigo não me tocará. como sacerdote subo nesse altar, Como sacerdote subo neste altar, consagrando o meu ser, consagrando o meu ser. toda a minha vida entrego nesse altar, Toda a minha vida entrego nesse altar. tudo que me poderia exaltar, Tudo que toda a minha vida entrego nesse altar. tudo que me poderia exaltar, tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te honrar, eu aceito o compromisso de te honrar e viver da minha fé, e viver da minha fé, porque tenho conhecido o teu poder, porque tenho conhecido o teu poder. Sei que tua mão me poderá suster, sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa, só preciso de uma coisa: receber teu Espírito em meu viver, teu Espírito em meu viver. Ó meu Pai, o Espírito do Senhor é que sabe de todas as coisas e conhece o caminho para o céu, porque veio do céu. O Pai o enviou, e o Espírito do Senhor é a maior de todas as promessas. Como diz essa canção, meu Pai, só precisamos disso. Essa, na verdade, é a nossa maior necessidade, mais do que o ar que nós respiramos, mais do que o alimento que nos dá forças físicas, mais do que a água que sacia nossa sede. Nós precisamos do teu Espírito, meu Deus. E eu peço que nesta manhã o Senhor venha derramar o teu Espírito sobre os sedentos, sobre os sinceros. Nós estamos em dias, meu Deus, em que há pessoas que estão se sacrificando pela carne, há pessoas que estão se entregando, meu Deus, às festas sem peso e sem medida. Nós estamos aqui na tua casa, meu Deus, buscando o teu Espírito. Enquanto há aqueles que estão festejando a carne, nós estamos aqui buscando o teu Espírito. Então venha nessa manhã para corresponder, venha e se revela, sopra o teu Espírito sobre todos aqueles que encontram-se sedentos. Aleluia. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder entender, compreender que não há outro Deus além de ti, que precisamos do Senhor, que devemos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui, meu Pai, com vida, te adorando, te bendizendo, te engrandecendo, te glorificando e ouvindo a tua voz. Fala conosco, nos orienta e derrama a tua unção, derrama o teu Espírito sobre todos. Aleluia, aleluia. Nenhum mal noturno me envolverá, e o inimigo não me tocará. Como sacerdote subo nesse altar, consagrando o meu ser. Se quiser, levante as mãos e declare cantando: toda a minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te honrar e viver da minha fé, e viver da minha fé,
porque tenho conhecido o teu poder, porque tenho conhecido o teu poder. Sei que tua mão me poderá suster, sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa, só preciso de uma coisa: receber teu Espírito em meu viver, teu Espírito em meu viver. Ó meu Pai, nessa fé nós entregamos a direção dessa nossa reunião, desse nosso culto em tuas mãos, e te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem e concordam digam amém e graças a Deus. Louvado, engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amém. Bom dia, gente. A canção baseada na palavra de Deus diz, né? Nenhum mal noturno me envolverá. A Bíblia fala sobre, lá no Salmo 91, sobre o terror noturno. Na verdade, as pessoas que sofrem maldições, ou algumas chegam até a dizer assim: puxa, eu sou uma pessoa azarada, porque só coisas ruins acontecem na minha vida. Na verdade, o que as pessoas chamam de sorte, nós entendemos como obediência à palavra de Deus. E o que as pessoas chamam de azar, na verdade, é a desobediência à palavra. Porque se uma pessoa decide obedecer à palavra de Deus, então não é que ela não vá ter problemas, ela vai ter problemas, mas se Deus está com você, e Ele está quando nós estamos com Ele, ou seja, quando nós obedecemos, até o que for para dar errado, dá certo. E até quem quiser atrapalhar, vai acabar ajudando. Pode ser que aconteçam coisas que você diga assim: puxa, isso aqui veio para me atrapalhar. Deus vai usar aquilo para te abençoar, porque Ele é com você. Agora, quando a pessoa desobedece à palavra de Deus, então ela pode ter muitos a favor dela, mas se Deus não está a favor dela, até o que é para dar certo vai dar errado. E aí é o que muita gente diz: puxa vida, que azar, como eu sou uma pessoa azarada. Não, não é azarada, é desobediente a Deus. O segredo para que você se beneficie das milhares de promessas que há aqui na palavra de Deus, o segredo para isso está na obediência à palavra. Amém? E nós vamos mergulhar nisso nessa manhã. Podem sentar todos. Se você tem aí a sua Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 17. Hoje nós estamos em mais um dia dessa semana de batalha espiritual, que começou desde quinta-feira e que vai até quarta-feira próxima, a chamada quarta-feira de cinzas. E em cada dia dessa semana nós estamos focando numa área da vida das pessoas e combatendo o mal. Desde quinta-feira, a gente sabe que lá fora as pessoas estão se entregando à indisciplina, e o diabo está fazendo a festa, né? Quando chegar na quarta-feira, todo mundo sabe que o saldo é extremamente negativo ano após ano, e está piorando. Mas se há quem esteja se entregando à carne, nós estamos aqui na direção espiritual e combatendo o mal. Antes de falar do que nós vamos combater hoje, eu quero lembrar que nessa segunda-feira, amanhã, vai ser o dia do combate ao espírito da miséria, corrente da prosperidade com Deus,
Então o dia inteiro aqui às 7, às 10, ao meio-dia, 3 da tarde, às 18h30 e principalmente às 10 da noite com o Bispo Jadson, vai ser o dia do combate ao espírito da miséria, ou aos ataques espirituais da miséria. Na terça-feira, nós vamos ter o combate ao espírito da enfermidade, uma vez que é o dia da cura divina aqui na igreja. E na quarta-feira, encerrando essa semana, a troca das cinzas pela coroa, porque muitos vão colocar sobre a cabeça cinza, e Deus coloca uma coroa ao invés de cinza, ou seja, Ele exalta o que está humilhado. Então você deve se esforçar para estar todos os dias até quarta-feira. Mas o que nós vamos combater hoje? E falamos isso desde semana passada. Nós vamos combater o espírito do comodismo espiritual, que é algo que às vezes acontece com a pessoa sem ela perceber. É algo que pouco a pouco vai acontecendo e se revela quando há o desvio da fé, quando há a queda, quando há o afastamento, mas é algo que vai acontecendo gradativamente. Mas como que a gente pode combater isso? O que eu e você, o que nós podemos fazer para evitar esse comodismo que resulta em queda, que de repente você já viu em muitas pessoas? Quem conhece alguém, não importa o que essa pessoa era na igreja, mas quem se lembra de, no mínimo, uma pessoa que você sabe que ela foi muito fervorosa, um dia ela esteve muito fervorosa, e hoje essa pessoa está completamente caída, longe de Deus, longe da igreja? Faz assim, levanta a mão. Quem conhece alguém assim? Pois é, a maioria levantou a mão. Então, o que eu e você, o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça na nossa vida? O apóstolo Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, ele traz uma lista, ele traz alguns segredos para que nós venhamos guardar a nossa fé. Versículo 17, primeiro segredo, o que está escrito? Orai sem cessar. Ou seja, a oração é algo que tem que ser contínuo na nossa vida. E o que significa orar sem cessar? Não é você ficar orando o dia inteiro, porque você sabe que o diabo trabalha para fazer com que as pessoas peguem coisas boas e transformem essas coisas boas em coisas ruins. Por exemplo, a religiosidade. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, não é que você vai ficar o dia inteiro orando, porque se você for seguir aqui ao pé da letra, como é que alguém pode orar sem cessar? Poxa, eu tenho que trabalhar, você tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade, você tem os seus afazeres, como é que alguém pode ficar orando sem cessar? O orar sem cessar não é apenas quando você dobra os seus joelhos e ora, e tem os seus momentos ali com Deus, de falar com Deus, também. Mas esse orar sem cessar é algo que diz respeito a estar o tempo todo com o seu pensamento ligado em quem? Em Deus. Às vezes você pode estar dirigindo o carro em espírito de oração. Ali no carro, no seu pensamento você está: Espírito Santo, me ajuda, meu Deus, me guia, me ilumina. Você está o tempo todo conectado com Deus. Às vezes a sua boca não está falando, mas a sua mente, os seus pensamentos estão ligados
a palavra de Deus. Você está o tempo todo conectado com Deus. Por exemplo, vamos falar uma coisa que vai ajudar a entender. Quem tem celular aqui? Quem possui um celular? Muito bem. Normalmente, você deixa o seu celular online, ligado, com sinal. Significa dizer que a qualquer momento você pode falar com alguém, ou alguém pode entrar em contato com você. Se o seu celular estiver online, a qualquer momento vai chegar uma mensagem, vai chegar uma notificação, uma comunicação, está ali, você está conectado. Tem gente que não desconecta nem para dormir. Agora, se você não quer ser incomodado, não quer falar com ninguém, nem ouvir ninguém, então você vai lá e coloca no modo o quê? Avião, não é isso? Ou desliga. Quando você desconecta, você não está mais on, você não está mais online, você não está mais ligado. Então pode alguém mandar o que for, não vai chegar nada, porque está desconectado. Esse orar sem cessar é exatamente isso. Você estar on com Deus 24 horas por dia. Às vezes as pessoas, por exemplo, vêm aqui na reunião e oram. Enquanto estão aqui dentro da igreja, elas oram, elas falam com Deus. Mas quando saem da igreja, elas se desconectam. É como se elas colocassem Deus no modo avião. E só vão voltar a falar com Deus em casa, ou então quando voltarem na igreja. E aí é que entra o orar sem cessar. É você estar em espírito. O espírito é a sua mente, o seu espírito é a sua mente. Nós somos formados de uma trindade. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é o que você vê, não precisa explicar. Alma é você, é onde se concentram os seus sentidos, as suas emoções, as suas vontades. E o seu espírito é a sua mente. Então, orar sem cessar é 24 horas por dia a sua mente estar conectada com Deus. Então, a reunião vai acabar, tem gente que vai entrar aqui no carro, tem gente que vai para o ponto de ônibus, tem gente que vai para o metrô, mas você continua andando em espírito, no espírito, pensando nas coisas de Deus. Você não precisa ficar 24 horas falando verbalmente. Tem os momentos que você ora, como nós já oramos há pouco aqui, e vamos orar logo mais, mas você deve estar com o seu pensamento conectado com Deus. Isso é orar sem cessar. Não tem momento em que você coloque esse relacionamento com Deus, a sua mente no modo avião. Não desliga. Vida espiritual não se limita às vezes que você vem na igreja, é full time, ou seja, 24 horas por dia. Diante dos problemas, lá no seu trabalho, as coisas acontecem, você tem que estar o tempo todo, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo, me ilumina. Você está o tempo todo, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá entendimento, guia os meus passos, o que eu faço, o que eu não faço. Você vigia em relação às suas palavras, você toma cuidado com o que você ouve. Isso é estar em espírito, ou seja, você está o tempo todo sujeitando os seus pensamentos, as suas ações, as suas reações, as suas vontades, tudo a Deus. Isso é orar sem cessar. Amém? Primeira coisa, se você quer conservar sua fé, orar sem cessar. Segunda coisa, no versículo 18,
Em tudo dai graças. Se a primeira já não é fácil, essa segunda coisa aqui, então, nem se fala. Porque como é que alguém pode dar graças por tudo que acontece, se às vezes acontecem coisas que nós não gostamos, não planejamos, não queríamos? Mas Paulo está dizendo que em tudo a gente deve dar graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos nessa semana vivendo também, nesses 7 dias, o jejum de quê? O jejum de Zacarias. O que significa o jejum de Zacarias que foi proposto? São 7 dias praticando isso aqui, em tudo dando graças, 7 dias sem reclamar, 7 dias sem murmurar. É fácil? Não, não é fácil. Nem para mim, nem para você, para ninguém é fácil. Por que que não é fácil? Porque a nossa natureza, ela tem uma predisposição para reclamar. Se esquenta muito, mas está calor demais. Se esfria, que frio desgraçado. Porque a nossa natureza, ela tem uma predisposição para reclamar. Se esquenta muito, mas está calor demais. Se esfria, que frio desgraçado. Sim ou não? Se não chove, está precisando chover, está ficando seco o negócio. Se chove, meu Deus do céu, mas está desabando o céu. A gente tem uma inclinação para murmurar, para reclamar, para falar mal, e isso contagia. Você vai para um lugar que tem lá uma fila de espera, setor público, qualquer coisa, pode ver que tem sempre alguém reclamando de alguma coisa, falando mal dos outros, falando mal do governo. Tem gente que para ela nunca está bom. Então, nós temos que dar graças em tudo. Bispo, mas se a coisa que está acontecendo é ruim, eu vou dar graças? Isso é uma questão de fé na palavra de Deus, pois está escrito: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então tudo é tudo, e às vezes vão acontecer coisas que você vai dizer assim, isso aqui é ruim, e vai dar vontade de murmurar, e vai dar vontade de reclamar, mas quando você lembra da palavra, aí tudo coopera, isso aqui vai cooperar para o meu bem. Então Paulo está nos trazendo lições que são fundamentais para que você venha se guardar, para que você não venha errar nas suas palavras, nas suas reações. Então em tudo dai graças. O cara fechou o seu carro no trânsito, você tem vontade de dizer: desgraçado, não vê por onde anda não? Mas aí você, graças a Deus. Por isso que eu falei, não é fácil, mas é o que está escrito. Você vai estar fazendo o bem para si. Amém, pessoal? Então, essa semana, jejum por exemplo, se você está aqui com a esposa, com o marido, você tem mais de alguém da sua família aqui ouvindo, pode até ajudar um a vigiar o outro. Quando você perceber que a pessoa da sua família, que está sabendo desse jejum, veio com a palavrinha negativa, ou de dúvida, ou reclamou, você já fala: Zacarias, um vigia o outro. Compreenderam? Sim ou não? Jejum de Zacarias. Em tudo dai graças. Versículo 19: não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Espírito com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo. Significa dizer que mesmo quem tem o Espírito Santo
pode apagá-lo, pode perdê-lo. Não é apagar, que ninguém pode apagar Deus, né? Deus nunca vai apagar, Ele é luz. Mas o Espírito de Deus, conforme a gente leu semana passada sobre Sansão, quando Sansão, ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, ele foi infiel para com Deus, chegou um momento que ele foi lutar contra os inimigos, e ele achou que ia ser mamão com açúcar, como sempre foi, e aí ele foi dominado pelos inimigos. Por quê? Diz lá o texto sagrado, ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. E por que Deus se retirou de Sansão? Porque Sansão deixou de ouvi-lo. Então, Deus é misericordioso, é benigno, é compassivo, mas se Ele fala, e chega um momento que Ele vê que a pessoa não vai mais dar ouvidos, então Ele não fala mais. E pior do que o confronto de Deus é o silêncio dele. E Deus saiu de Sansão sem fazer barulho. Sansão não havia percebido. Ele foi se acomodando, ele foi fazendo concessões ao pecado. E no caso de Sansão, o problema dele era a mulher. Os inimigos usaram a mulher, bela mulher, Dalila, e ele caiu como um patinho. Então, como alguém apaga o espírito, sendo uma pessoa de dura cerviz, a pessoa que não se curva, não dá ouvidos à voz de Deus, e ela vai rompendo todos os limites da misericórdia de Deus, se é que a gente pode dizer que a misericórdia de Deus tem limite, mas está escrito que alguém sim pode apagar o espírito. Não desprezeis as profecias, ou seja, não despreze a palavra de Deus. A profecia é a palavra de Deus. Então, não despreze significa dizer, não desprezar. Qual é o contrário de você desprezar? É você considerar, é você valorizar. Você sabe que, por exemplo, só a nível de testemunho, né? Quando foi que a minha vida mudou? Foi quando eu conheci a palavra de Deus. Como está escrito, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Então, desde o dia que eu conheci a palavra de Deus, então a palavra de Deus deu um novo rumo para a minha fé, para a minha vida. O salmista Davi disse que a palavra de Deus para ele valia mais do que o ouro depurado. Então, não despreze a palavra, não despreze, por exemplo, as profecias no sentido daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Quem conhece a palavra e vê o que está acontecendo no mundo aí fora, sabe que tudo o que está acontecendo é nada mais, nada menos do que o cumprimento das profecias. Então quem não despreza, quem valoriza, põe as barbas de molho e não despreza. Versículo 21, outro segredo. Qual? Examinai tudo. O que é examinar tudo? Esse examinar tudo tem a ver com o que a Bíblia chama de discernimento espiritual. É um dom. Discernimento de espírito. Ou seja, você deve ser aquela pessoa, é como se você tivesse um radarzinho ligado e o tempo todo você está observando o que acontece. Você não se entrega a qualquer tipo de
de sugestão, de pensamento, sem primeiro avaliar. Tudo que você ouve o dia inteiro, da hora que você acorda, você sabe, até a hora que você vai dormir, você sabe que tudo que você ouve tem um espírito. Então você é aquela pessoa que examina tudo. Chega alguém perto de você e fala alguma coisa, você pesa o que aquela pessoa está falando. Isso é uma maneira de você guardar a sua fé. Às vezes, alguém que se aproxima de você parece uma coisa, mas no fundo é outra. E se você está atento, o Espírito Santo revela para você, porque o Espírito Santo dentro de você é o Espírito de Jesus, e Jesus conhece todas as pessoas. Se você tem dentro de si o Espírito Santo, você tem dentro de si alguém que vê o interior de quem se aproxima de você. Então o Espírito Santo te dá discernimento, para você ouvir além das palavras, para você ver além do que os olhos podem ver. Então o tempo todo você está atento. Um filme tem um espírito, e se você é aquela pessoa que examina tudo, você já pega o espírito do filme no começo, e dependendo do que você vê que o espírito do filme, você já sai fora, você nem continua assistindo, porque você sabe que ele passa uma mensagem que não vai ser boa para você. Uma música, a letra de uma canção, tudo tem um espírito. Então, pessoas que conservam a fé são pessoas que examinam tudo. Você não vai sem pensar. O mundo aí fora tem aquela coisa, se joga. Não, você não se joga, não. Você pensa, pesa, avalia, examina, porque isso é uma forma de guardar a sua fé. Tudo que você ouve, tudo que acontece, você presta atenção. Tem coisas que claramente você vai dizer assim, isso é o diabo trabalhando. O diabo está se levantando, você vai perceber. Amém? Examinai tudo, retende o quê? O bem. Ou seja, uma vez que você examina tudo, tem coisas que você guarda, retém para si. Tem coisas que você despreza, tem coisas que vão entrar pelos ouvidos e você vai guardar dentro de si, e tem coisas que você vai deixar entrar por aqui e sair por aqui, mas você não vai reter. Tem gente que com ela você vai aprender o que deve fazer, e tem gente que com ela você vai aprender o que não deve fazer. Há uma expressão que diz que quem é inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Ou seja, de tudo você tira lição, você examina tudo e retém aquilo que é bom. Rica demais esse texto, né? Ensinamentos, puxa vida. Abstende-vos do quê? De toda a aparência do mal. Olha só que detalhe, não é abstende-vos do mal, é abstende-se ou abster-se da aparência do mal. Quer dizer, não é simplesmente se abster do mal, é abster-se da aparência do mal, ou seja, daquilo que você percebe que é mal, é você nem permitir que a tentação comece. Tem o ensinamento de Jesus na oração, não nos deixe cair em tentação, mas a Bíblia também fala, não nos deixe entrar em tentação. Então, a tentação, quando ela acontece, é aquilo que já está às claras, mas tem o momento que não está às claras ainda, mas só de parecer que vai acontecer, ou seja, você abstém-se. É uma forma de você, mais um segredo para preservar a sua fé. Abstende-vos de toda aparência do mal. Agora o 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, ou seja,
Santificar, o que significa? Você já ouviu isso aqui muitas vezes. O que significa a palavra santo? Separado, não é perfeito, é separado. Então que Deus te santifique em tudo, não é só em algumas coisas. Aí ele fala, todo o vosso espírito é o que, gente? Já falamos também. O que é espírito, gente? Mente. Então mente santa, pensamentos, e alma é o que? Vontades, emoções, os sentimentos, e corpo, ou seja, trindade. Então nós temos que estar separados do mundo, de corpo, alma e espírito, ou seja, completamente para Deus, não é só uma parte de nós. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Se a gente pudesse dizer, igual tem uma receita de um bolo, que você pega lá e você vai seguindo aquela receita para que o bolo fique realmente como está na foto. Aqui está a receita para você não ser vencido pelo espírito do comodismo. Pelo contrário, a receita para você combater, para nós combatermos o espírito do comodismo. Depois, pegue esse texto aqui, lá na sua casa, e destrincha ele de novo. Você vai lembrar de cada coisa que a gente falou aqui, cada passo. Esse é o segredo para você permanecer irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo, que pode acontecer coletivamente no arrebatamento, ou pode acontecer individualmente, porque todo dia Jesus está voltando para um monte de gente. Para quem morreu ou vai morrer hoje, Jesus já voltou. Fique de pé, por favor. Pegou o Espírito? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E se você está aqui e diz assim, bispo, o Espírito de Deus falou comigo através desses pensamentos, dessas palavras, me alertando que tem coisas na minha vida que eu preciso consertar. Ou se você diz, eu não estou orando sem cessar, eu oro aqui na igreja, mas lá fora parece que eu me envolvo com tudo lá fora e esqueço de tudo. Tem hora que eu não estou dando graças, eu estou murmurando. Eu percebo que eu tenho feito coisas que apagam o espírito. Eu não tenho dado o devido valor às profecias, à palavra. Eu não tenho discernido, eu não tenho examinado tudo. Eu não estou me abstendo do que eu deveria me abster, da aparência do mal. Enfim, você que reconhece isso, pegue o que é seu, vem aqui diante do altar. Você sabe o que vai falar com Deus e você vai deixar no altar para se consertar diante dele. Pegue o que é seu e vem aqui diante do altar. Aproxime-se do altar em espírito de oração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo
que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais de ti. Ó meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é de uma riqueza incalculável. Pensamentos como esses, nos quais meditamos agora, de forma racional, esses pensamentos que foram escritos pelo apóstolo Paulo, são preciosíssimos, meu Pai. São um passo a passo, uma receita, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos ficar acomodados, meu Pai. Quantos que se esqueceram da tua palavra? Quantos, meu Pai, têm olhado para trás? Quantos têm sucumbido diante das circunstâncias? Está escrito, meu Deus, o Senhor disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E nós estamos vendo a iniquidade se multiplicando, meu Pai. A cada dia, a cada ano que passa, o ser humano se afasta mais de Ti. As pessoas se assemelham mais às feras irracionais do que ao Senhor, que é a fonte de toda inteligência e de toda sabedoria. Então, meu Pai, nós queremos ser como o Senhor é, queremos ver como o Senhor vê, queremos agir como o Senhor agiria se estivesse em nosso lugar. Nós queremos te agradar, meu Pai, e o Senhor sabe que não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um seria salvo. Se fosse fácil, o Senhor não teria dito que a porta é estreita, porque o mundo, meu Deus, está cada vez mais corrupto e trabalha com força para nos afastar de Ti. Então nós te pedimos, tenha misericórdia da nossa alma, não cesse de falar conosco, meu Pai, assim como não cessamos de falar com o Senhor. Agora nós estamos falando de forma verbal aqui,
mas que venhamos falar com o Senhor o tempo todo, o dia inteiro, meu Pai, em nossos pensamentos, que estejamos sempre submetendo as nossas ações, primeiro à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu Espírito, que venhamos sujeitar toda a nossa vida ao Senhor, resistindo o mal e achando graça diante dos teus olhos, porque sabemos que agindo assim, nós vamos ser conservados para a salvação, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seja a vinda do arrebatamento coletiva, meu Pai, seja a vinda individual, quando o Senhor virá para nos levar, seja de uma forma ou de outra, nós queremos estar conservados. Então coloca em nós o teu sal, o sabor, que a nossa vida tenha o sabor do teu Espírito, meu Pai. Ó meu Senhor, que sejamos como o sal da terra. Venha agora e renova a nossa fé, renova a comunhão, renova em nós o espírito de temor. Venha sobre o teu povo que te busca agora. Venha, meu Pai, sobre esta pessoa que encontra-se arrependida dos seus erros, dos seus pecados, esta pessoa que vinha sendo displicente, meu Deus, para com a própria vida espiritual, mas neste momento ela se aviva, neste momento ela te busca, nesse momento ela se humilha, ela pede perdão, ela toma a decisão de se voltar para o Senhor. Então venha, meu Deus, para tomá-la, envolvê-la, renová-la, abraçá-la. Ah, minha amiga, meu amigo, fale com Deus com fervor. Agora é hora de falar com Ele de forma verbal. Verbalize o que você pensa, o que você sente. Seja sincero, derrame-se diante de Deus agora. Fale com Ele, fique à vontade. Não posso me esquecer desse amor e nunca deixar essa luz. Olharei sempre para frente. Olharei sempre para frente. Seguirei firme. Seguirei da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir.
muitos que esqueceram esse amor. Há muitos que deixaram essa luz. Há muitos que olharam para trás. Desistiram de seguir o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Se quiser, levante as mãos e cante forte. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me renova, para que eu possa prosseguir. Com um clamor cantado, por isso me sustenta, para que eu possa prosseguir. Peça para Ele te sustentar. Se você crê e quer, levante as mãos e clama. Fala: Senhor, não me deixe cair em tentação, não me deixe sequer entrar em tentação. Me dá discernimento para tudo que eu vir, tudo que eu ouvir, para que eu não erre, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Venha, Senhor, falar comigo. Seja o guarda da minha alma. Põe guarda a minha boca para que eu não fale o que eu não tenho que falar, meu Pai. Me ensina a falar a coisa certa, que eu venha te agradar com as minhas palavras, que não haja em mim espírito de murmuração, de espírito negativo, espírito de derrota. Não haja na nossa vida, meu Pai, contaminação com aquilo que é profano, com as coisas deste mundo, mas nos guarda, fortalece-nos, meu Deus, para que não venhamos errar. Nós te buscamos agora, porque reconhecemos que precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu cuidado, precisamos, meu Pai, que o Senhor esteja conosco 24 horas por dia. O nosso relacionamento com o Senhor não tem descanso, meu Pai, não tem folga, não tem nenhum momento. Mesmo quando estivermos fora da Tua casa, no trabalho, até no lazer, seja lá como for, em todo tempo nós queremos estar no Espírito, em Espírito, nós queremos estar conectados com o Senhor 24 horas por dia, meu Pai. Então venha e fala, e recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, aleluia. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, prosseguir. Fique em silêncio agora. Se você quiser colocar as mãos sobre o coração, posicionando-se submisso a Deus, ou se você quiser abraçar o seu corpo como quem o está abraçando pela fé na sua imaginação, então o faça agora. E o Espírito de Deus, Ele passeia no nosso meio, Ele está aqui, e Ele vai contemplar os sinceros, batizando com o Espírito Santo. Ele vai falar com você
de forma privada ao seu espírito, à sua mente, e o batismo com o Espírito Santo é caracterizado por uma certeza absoluta de que Deus está com a gente, de que Ele nos absolveu das nossas culpas e agora está conosco. Se assemelha ao momento em que Ele falou para Josué: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Como fui com ele, agora eu estou com você. Quando Deus fala, quando o Espírito Santo vem, cessam os temores, os complexos, os traumas, os vazios são preenchidos, a busca acaba, a alma é saciada e nunca mais você vai ter sede. Receba o Espírito Santo aí agora, minha amiga, meu amigo. Ele transforma você de dentro para fora. Ele torna tudo novo na sua vida. Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Receba essa paz, a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que não depende das circunstâncias, não é a paz pela ausência de problemas, não, lá fora está uma guerra, uma luta, tudo, mas é dentro de você. Aleluia. Receba o Espírito de Deus agora. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua presença é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E a minha alma se perder de ti, Senhor. E a minha alma se perder de ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei
essa canção a sua oração sincera. Tudo é perda se não tenho a Ti. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua presença é o que me basta. A Tua presença é o que me basta. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem Tua presença nada importa. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E a minha alma se perder de Ti, Senhor. E a minha alma se perder de Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Do que adianta eu juntar os meus tesouros E me esquecer daquele que me amou? e me esquecer daquele que Se quiser, levante as mãos e cante. Se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for, eu Te levarei por onde eu for. Ó meu Pai, que seja assim, que não sejamos religiosos, que não seja o nosso culto limitado ao tempo de uma reunião aqui dentro, mas que a gente o leve por onde a gente andar, por onde a gente for, exalando o Teu perfume, dando testemunho, resplandecendo o brilho de Tua luz. Que a nossa vida seja motivo para a salvação de outras vidas, meu Pai. Nós renovamos com o Senhor a nossa aliança e Te agradecemos. Não nos deixe sequer entrar, muito menos cair em tentação, mas livra-nos do mal. E os que concordam digam amém. Graças a Deus, a Ele a glória, o louvor, a honra, a adoração a Ele para sempre. Amém. Graças a Deus. Para você, para eu, para nós sermos salvos, nós temos que estar constantemente indo na contramão do mundo. Não há como você agradar a Deus e agradar ao mundo. Não há como você servir a dois senhores. Quando a gente fala sobre entregar a vida para Jesus, entregar a vida é entregar as vontades. Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Isso é entregar a vida. Ah, mas o mundo diz isso. Não interessa o que o mundo diz, o mundo está caminhando para o inferno. Normalmente o que o mundo diz não deve ser considerado, principalmente quando o assunto é fé e vida espiritual. Então não vá na cabeça das pessoas. Só fazendo aqui uma colocação, por exemplo, como é que o mundo caminha em relação à questão casamento? Casamento, né? Homem e mulher se assumindo diante do altar. Isso está sendo algo considerado ou está virando, sabe? As pessoas estão deixando isso como se fosse uma coisa antiquada. Consideram ou estão desprezando?
Estão desprezando. Você vê que as pessoas hoje em dia, tem gente que diz assim, não, eu estou numa união estável, vamos ficar juntos, olha, vai ser bom enquanto durar. Então, hoje em dia as pessoas estão desprezando o matrimônio, a cerimônia de casamento. Quando as pessoas vêm e se casam na igreja, o que isso diz a respeito dessas pessoas? Elas vêm diante do altar, porque é como se elas estivessem dizendo assim, eu preciso da bênção do Senhor para que nós sejamos um só. Então, o casal se respeita e busca o casamento. O mundo não investe mais nisso, já não investe. O mundo investe assim, as pessoas se preocupam mais com a festa, com o glamour, com o brilho, as luzes. Mas quem é de Deus se preocupa com a bênção. Repare que a gente tem um dia no ano em que a gente, para ressaltar essa importância, a gente tem um dia que acontece anualmente para a celebração dos casamentos, que vai ser no próximo 30 de abril desse ano de 2026, nós vamos ter aqui a celebração de casamentos, para os casais que querem se casar, para os casais que já vivem maritalmente, que têm uma união estável, mas que querem regularizar. Se você diz assim, bispo, eu quero regularizar, eu já moro junto com uma pessoa há X tempo, mas eu não quero mais ficar assim, eu quero me regularizar diante dos homens, lá no cartório, no civil, e diante de Deus. Então, procure o quanto antes, porque as inscrições vão até dia 16 de março apenas. O prazo é até dia 16 de março, para que dê tempo de correr os papéis, de fazer tudo. Então, se você quer saber mais informações, quando terminar a reunião, ao lado do guarda-volumes, vocês sabem onde fica o guarda-volumes do Templo de Salomão, ao lado do guarda-volumes você vai encontrar as esposas de pastores que são responsáveis pelo setor de casamentos, e elas vão lá tirar todas as dúvidas, mas procure o quanto antes para que dê tempo, amém? Graças a Deus. Pode voltar para o lugar, nós vamos honrar o nosso Deus agora. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde for. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, Só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém. Olha só, no jornal Folha Universal dessa semana, a gente tem aqui a manchete, que é um testemunho. O orgulho o deixou à beira da morte. Você vai conhecer o testemunho de um cirurgião, o Dr. Hemerson Gomes, e você vai entender por que a manchete diz que o orgulho quase levou ele à morte. Se você puder acrescentar R$4 à sua oferta, e aí você vai nos ajudar a continuar rodando os jornais Folha Universal, acrescente. Se não puder, mesmo assim, pegue o jornal para sua edificação, leia e depois você passa para frente, você evangeliza. Mas eu quero que agora você prepare na sua mão direita a sua primeira oferta da semana, a primícia das ofertas que são pedidas aqui no Templo de Salomão. É essa oferta da reunião de 7 horas da manhã. Então você que diz assim, bispo, eu tenho prazer de honrar o meu Deus, prepare na mão direita a sua oferta. Se você trouxe primícias, se você trouxe votos, levante na outra mão. Se você não tem nada, levante as mãos vazias. Se você fez a oferta pelo aplicativo, você vai tocar no altar. Feche os olhos. Assim como oferecemos o nosso louvor, a nossa oração, agora, meu Pai, nós oferecemos as ofertas alçadas, as ofertas votivas, as primícias,
a materialização da nossa consideração para contigo. E assim como um corpo precisa de sangue para que ele se mantenha vivo, meu Pai, e o sangue leva tudo que a gente precisa a todas as partes do corpo, assim também essa oferta é como o sangue da igreja, que vai fazer com que a tua palavra chegue a todas as partes do mundo. Então que o Senhor abençoe as mãos de todos os dizimistas, de todos os ofertantes, e dê a eles o melhor desta terra a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos tudo a Ti, e quem crê diga assim seja. Amém. Fique à vontade para honrar a Deus diante do altar. Vamos lá. Te amo, Deus, tua palavra nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Com palmas, agora forte. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me sustenta. Eu sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Sente-se um instante para a gente ouvir um testemunho objetivo, mas importantíssimo. Preste atenção no testemunho da Luciana Sobreira. Devido a muito sofrimento, entrei no mundo da prostituição. Para eu conseguir ter essa vida, então eu vivia bêbada. Durante a semana, às vezes eu chegava em casa tão bêbada que eu não sabia nem como eu tinha chegado em casa. Quando eu estava na festa, estava tudo bem. Eu bebia, estava ali alegre, mas quando eu chegava dentro da minha casa, à noite, que eu deitava a cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. E eu não sabia por que eu estava chorando. Já veio pensamentos na minha cabeça, para tirar a minha vida. Inclusive, vinha pensamentos que era para eu me enfiar na frente de um ônibus ou de um caminhão, porque aí seria mais rápido a minha morte. Todo dia, quando amanhecia, eu me perguntava, meu Deus, mais um dia. Porque, assim, eu sempre olhava para o céu e falava com Deus. Eu perguntava, meu Deus, o Senhor realmente existe? Porque eu ouço falar do Senhor. E eu falei para Deus, meu Deus, se o Senhor existe, me mostra uma saída, me mostra um caminho, porque eu quero sair dessa situação. E até que um dia, eu em casa,
isso foi à noite, e aí eu liguei a televisão e eu vi uma programação ali de uma igreja, né, e comecei a assistir aquela programação, e eu tive uma certeza muito grande que se eu fosse naquela igreja, a minha vida iria mudar. E até que eu tirei a foto da TV, né, da programação, mandei para minha amiga. Nessa época eu ainda estava no Rio de Janeiro, eu morava lá. Eu estava tão assim, angustiada, tão aflita, que eu iria sair do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. E eu não mediria esforços, porque eu falei isso para minha amiga, vamos lá em São Paulo, porque eu sei que lá nessa igreja a minha vida vai mudar. E aí foi quando essa amiga minha revelou que ela era a Igreja Universal e que ela era da Igreja Universal. E falou que tinha lá no Rio de Janeiro. No primeiro dia que eu cheguei, eu percebi como se fosse o próprio Senhor Jesus me abraçando, né? E naquele primeiro dia eu já tive paz, né? Eu consegui dormir, eu larguei aquela vida errada que eu tinha. Eu estava decidida, né? Eu estava decidida a entregar a minha vida para o Senhor Jesus, porque eu cheguei no fundo do poço. Então eu só queria essa porta, e essa porta foi apresentada para mim. Então foi onde eu me agarrei. E aí eu ouvi falar do Espírito Santo. Foi numa reunião do Bispo Macedo, num sábado, e ele falou para mim, quem não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. E até que Deus, ele veio sobre mim, e ele falou para mim, minha filha, eu sou contigo, eu te aceito. E aquele vazio na minha alma, na hora saiu, na hora. E hoje eu tenho paz, eu deito no travesseiro, eu tenho paz. Hoje eu não preciso mais estar em festa, eu não preciso mais me prostituir. Então hoje eu tenho o prazer de contribuir para essa programação se manter no ar, porque eu sei o quanto que eu estava sofrendo. E assim como ela alcançou a minha alma, ela vai alcançar outras almas que estão hoje na mesma situação que um dia eu estive. E hoje eu tenho o prazer de ser um proclamador do telhado. Duas lições que a gente tira aí no testemunho da Luciana, né? Uma, primeiro, a amiga já não era para ter chamado ela? Sim ou não? Precisou ela ver na televisão, ligar para a amiga, falar, eu vi aqui uma igreja na televisão, eu estou querendo ir lá. Ah, eu sou de lá. Ué, mas não chamou antes. Então, primeira lição, a gente tem que semear a palavra. Nós estamos no ano do ID, né? Chamando esse ano de ano do ID, mas o ID não é só para os pastores, para os missionários, esposas que viajam, que vão para outros países. O ID é na sua casa, na sua rua, é no círculo de amigos que você tem, porque a amiga só foi falar com ela quando ela disse que já tinha visto o programa da igreja na TV. Então, isso é uma lição que a gente tira. E a outra é acerca da nossa obrigação moral. Ninguém é obrigado a ajudar a manter a igreja, manter, por exemplo, programas como esse que a Luciana assistiu. A Igreja Universal investe mensalmente milhões para mantermos programações de TV e rádio o tempo todo no ar, porque o tempo todo tem alguém como ela dizendo assim, me mostra, ela disse que falou, me mostra um caminho. Nesse momento tem gente por aí dizendo isso, mas se nós não tivermos programas assim no ar, como é que a gente vai chegar a essas pessoas? Através do rádio e da TV. Por isso que a gente chama de proclamadores do telhado, porque quando você nos ajuda a manter a programação de rádio e TV, você está nos dando condições de entrarmos nas casas sem precisarmos bater na porta. A gente entra pela TV, entra pelo rádio, isso não tem preço. Se a gente gastasse milhões e ganhasse só uma alma, já teria valido a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aqui em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa o quê? Obrigação. Quer dizer, não é uma obrigação que a igreja obriga as pessoas a darem oferta, mas diante do que a gente viu, ajudar a obra é uma obrigação moral como cristão. Ninguém te obriga, mas a sua própria moral te obriga, faz você, a sua consciência te leva a isso. E ele diz mais assim, e ai de mim, o quê? Se anunciar o Evangelho, se não anunciar o Evangelho, ai de mim.
Então, domingo que vem será o domingo da consagração dos proclamadores do telhado, aqueles que mensalmente tiram um domingo para trazer uma oferta especial para ajudar em relação a mantermos no ar os programas de rádio e TV. Aí na sua frente tem um envelope escrito nele, proclamadores do telhado, que é esse aqui. Se você diz, bispo, ninguém me obriga, mas moralmente eu sou como Paulo, ai de mim se eu não ajudar. Então pegue aí o seu envelope, fiquem todos de pé agora, por favor, levante na sua mão, e com o envelope na sua mão, voluntariamente, você vai dizer para Deus qual é a oferta que você vai trazer no domingo que vem, no dia da consagração dos proclamadores do telhado, e nós vamos abençoar você. Feche os seus olhos agora, levante na sua mão e faça o seu compromisso em secreto com Deus. Ó meu Pai, o Senhor é fiel em todo tempo, o Senhor está sempre usando quem se coloca à disposição. O Senhor usou um programa para mostrar para Luciana que tinha saída para ela, e o Senhor usa pessoas para manter no ar essa programação, ou essas programações, porque são várias. Então abençoe todos os proclamadores do telhado, aqueles que nessa semana vão se preparar e vão apresentar na próxima semana uma oferta voltada para isso, meu Pai. Que o Senhor abençoe aqueles que trouxeram hoje suas ofertas e que fizeram o propósito da renovação espiritual, meu Pai, de qual é o filisteu que tem se levantado contra eles, que tem agido na vida deles, tudo que tem ameaçado a fé. Então honra os que fizeram esse propósito também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora estenda as mãos aqui na direção do altar, por favor, ainda nesse espírito de oração. Vamos abençoar o azeite que vai ser entregue no dia 3 de abril, lá na Neoquímica Arena, no Itaquerão. Meu Pai, todos os dias nós estamos consagrando esse azeite, e assim como nós não nos esquecemos de fazer isso diariamente, não se esqueça de nenhuma das nossas preces, não se esqueça da nossa família, meu Pai, que desde agora, desde já, o Espírito do Senhor venha preparar o coração dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, para que no dia 3 de abril, nas concentrações que teremos lá na Neoquímica Arena, meu Pai, às 10 da manhã, às 17 horas, que nós tenhamos conversões, que Saulos se transformem em Paulos, meu Pai. Muitos que hoje têm o coração obstinado, endurecido, vão ser salvos dos nossos familiares. E quando esse azeite chegar a cada casa, às mãos de cada pessoa, que o Senhor faça o Espírito do Senhor vir sobre as famílias. Nós consagramos esse azeite e te agradecemos por essa manhã, meu Pai. Abençoa a água, que essa água receba unção e virtude, para que todo aquele que beber dela receba cura, receba saúde, receba um milagre. Se essa água chegar a um hospital, ali chegue o remédio que os médicos ainda não têm, meu Pai, a cura que o ser humano ainda não tem, que o milagre venha acontecer. Nós te agradecemos por essa reunião, meu Deus, porque temos a certeza de que tudo aqui foi segundo a medida do céu, sob medida, de acordo com a nossa necessidade, e que tudo que foi dito aqui venha ficar guardado, que as pessoas se despeçam deste espaço físico, deste templo, mas não da tua presença, conforme foi nos ensinado hoje, que venhamos estar incessantemente em espírito diante do Senhor. Se você crê e concorda, diga: Senhor Jesus, sobretudo, não me deixe nem entrar, tampouco cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Levante a mão direita. Tchau, gente. Bom dia. Deus abençoe a todos. Com licença. Se eu não tenho a ti, não tenho